Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal PKP Português para o mês de junho de 2023. Eu sou Simão Bento, discípulo do profeta Kaku Filipe, e aqui vão os temas que marcaram a atualidade do mundo cristão. Grandes torneios de evangelização e pregações públicas em diferentes pontos de Angola e batismos da restituição administrados pelo pregador Francisco Bokolo na província do Uíge. Na República Democrática do Congo, registramos vários torneios de evangelização e distribuição de folhetos da mensagem do profeta Kaku Filipe. Em Moçambique, os nossos valentes irmãos continuam no campo da missão, pregando o Evangelho de Mateus 25:6 e distribuindo folhetos de evangelização aos habitantes daquele país. Grandes campanhas de distribuição de folhetos da mensagem do profeta Kaku Filipe no México. Em Angola, os nossos bravos irmãos não têm se cansado de expandir a mensagem de Mateus 25:6 em diferentes pontos e por diversos meios. Para além disso, os escolhidos aceitam a mensagem de Mateus 25:6 e batismos da restituição foram administrados na província do Uíge com o pregador Francisco Bokolo. Acompanhe a história com Evita Manuel. O clamor da meia-noite é o templo, o lugar providenciado por Deus para fazer o seu nome, a sua autoridade, o seu poder residir na terra nesta geração. Em Angola, os irmãos e irmãs estão sempre motivados no campo da missão e a participação é boa, mesmo no lado das irmãs, como verdadeiros soldados. Primeiro, há um momento de preparação dos folhetos a serem distribuídos. Algumas indumentárias já anunciam aquele que foi prometido por Deus em cumprimento de profecia de Mateus 25:6. As equipas são distribuídas em pequenos grupos e nas ruas são notáveis aqueles que têm como propósito da terra a salvação dos filhos de Deus. Indo de porta a porta, de casa a casa, mesmo as igrejas não escapam de receber esta mensagem que Deus enviou para a salvação da humanidade. Esta é a congregação do Calemba 2, liderada pelo pastor Mwanza Álvaro, como vimos na foto. Também realiza evangelização com grande participação dos irmãos. Também a congregação do Panguila realizou evangelização pública no município de Cacoal, no Mercado Sabadão. O pastor Henrique Zau liderou o serviço e contou com a participação de vários irmãos e irmãs, pregadores e valentes irmãs que distribuíram a mensagem de salvação do nosso tempo. Na província do Uíge, os irmãos realizaram evangelização em várias sessões. Nesta mensagem, vimos alguns irmãos e irmãs fazendo obra mais nobre da terra, buscando almas para Cristo. Vocês já ouviram que a salvação vem dos judeus? Mas agora, saibam que a salvação vem da África, porque o Senhor Jesus Cristo se revela através desta mensagem e é em direção a Ele que a voz de Mateus 25:6 nos diz para sair. Bom dia, irmãos e irmãs. Neste exato momento estamos aqui na comuna do Oque, município de Lubango, província da Huila, a testemunhar as palavras de vida eterna para a salvação da humanidade, aqui no desvio. Uma praça muito grande. Aqui o pessoal, na sua maioria, fala a língua nhaneca. Então entendemos chegar que é para testemunhar as palavras de vida eterna em língua nacional. Assim,
As virgens de Mateus 25:6 saíram, anunciando as palavras de vida eterna para fazer sair aqueles que ainda estão presos nessas igrejas. Quando o princípio de uma igreja ou o fundador de uma igreja é falso, não importa o que você fará dentro daquela igreja, não importa se é com sinceridade e honestidade que você vai lá, tudo quanto você está a fazer é nada e vais para o inferno. Não se pode estar em uma igreja e fazer a vontade de Deus, não é possível. Eu repito, as virgens de Mateus 25:6 saíram, anunciando as palavras de vida eterna para fazer sair aqueles que ainda estão presos nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Se você for um filho de Deus, não podes morrer numa dessas igrejas. E é aqui, com o profeta vivo, que tu deves morrer. Portanto, tudo que você vê nestas igrejas são apenas teatros e comédias de Satanás. Seduzir aqueles que nasceram para serem seduzidos. Se você diz, eu amo a Bíblia, e que vocês compram uma tão grossa como uma enciclopédia e a façam do vosso travesseiro, ou que apertam contra o vosso coração, então o vosso lugar é a Igreja Católica. Vocês veem? Acreditem na Bíblia, do primeiro ao último versículo, da capa à contracapa, mas sem profeta, aquilo não é nada. Sem a Bíblia, vocês podem ser salvos desde que acreditem no profeta vivo da vossa geração. Mesmo teu pastor, eu digo assim, como discípulo do profeta Cacó Filipe, eu desafio os pastores de cabina, seja ele o nome dele, é Paulo Cufo, seja ele o nome dele, é Aniro da Cruz, seja ele o nome dele, é Guilherme Barros, seja qualquer pastor aqui de cabina, eu lhe desafio com a Bíblia dele, para vir debater com o discípulo de Cacó Filipe, e eu vou vos mostrar que esses pastores estão na falsidade. Uma mensagem como esta deve ser pregada nas grandes cidades, campos e aldeias, aos ricos e aos pobres, aos brancos e aos negros. Deve ser pregada em toda a terra a fim de desvelar todos os esconderijos de Satanás. Todo mundo deve saber que os pastores, padres destas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são apenas servos de Satanás. É por isso que o clamor da meia-noite não tem adversário. Seja quem for, Cacó Filipe é seu profeta. Se tu és católico, Cacó Filipe é teu profeta. Se tu és protestante, evangélico, branamista ou muçulmano, Cacó Filipe é teu profeta. Mesmo que você não aceita isso, saiba que Noé era o profeta até daqueles que o rejeitaram. Moisés era o profeta de todos na sua geração. João Batista era o profeta dos fariseus, essênios e herodianos. E hoje, toda a face da terra, o profeta somente de Deus é o profeta Cacó Filipe. E para você ser salvo, é aqui com o profeta Cacó Filipe que tu deves ser salvo. Após terem aceito o batismo, os filhos de Deus receberam o batismo da restituição. Saiba que na terra há batismo apenas quando há um profeta. Assim, sem profeta não há batismo. Quem poderia batizar no Jordão sem um João Batista? Então, todos os batismos das igrejas são falsos. O batismo é sempre associado a uma mensagem, e o nome do batismo é o nome da mensagem, tal como João Batista pregou a mensagem de arrependimento, também batizou para arrependimento. O Senhor Jesus e os apóstolos pregaram a remissão e, portanto, batizaram para a remissão dos pecados. E hoje, Cacó Filipe prega e batiza em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. E em vários pontos do país, os pregadores Daniel Jeremias, Francisco Bocolo, realizaram vários batismos
em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição dos filhos de Deus nesta geração. Os nossos irmãos do lado da República Democrática do Congo não se cansam de expandir as boas novas trazidas hoje pelo profeta Kaku Filipe. Diferentes pontos da República Democrática do Congo foram alvos de pregações públicas e distribuição de folhetos da mensagem de Mateus 25:6. Acompanhe os fatos com Eugênio Moabsa. A salvação é o bem mais precioso que o homem pode adquirir na terra. Na República Democrática do Congo, a salvação é pregada a todo mundo. Muitos irmãos explicam a mensagem do profeta Kaku Filipe através de aparelhos de som que possibilitam alcançar muitas pessoas, mesmo à distância. Em lugares públicos, os pregadores aproveitam dar a conhecer que hoje na terra há uma mensagem de salvação e que fora dela não há Deus em outro lugar. Tu não podes ser um católico e seres salvo. Tu não podes ser um protestante, evangélico ou branamista e teres o Espírito Santo. É assim que muitos hoje são advertidos para a mudança de vida. Como no tempo dos apóstolos, a verdade de Deus é imposta no campo diante de todos os habitantes, a fim de que ninguém seja culpado, segundo Ezequiel 33, versículo 1 a 9. Fervorosos pregadores, muitas vezes ignorando o som, pois estes são daqueles que sabem o que fazem, não diante dos homens, mas diante de Deus. Por isso, as populações são aglomeradas para ouvirem as boas novas do reino dos céus. O mundo inteiro foi enganado pelo diabo através das suas igrejas, falsas bíblias, teologias e escolas pastorais. Mulheres pregando nas igrejas, pastores que se estabeleceram eles mesmos, doutrinas diferentes e contraditórias. Certamente, o clamor da meia-noite é o direito à verdade de todo habitante da terra. Está escrito na Bíblia que o meu povo sofre por falta de conhecimento, e hoje é faltando o conhecimento desta mensagem que as pessoas ainda sofrem no álcool, nas drogas, cigarro, doenças e maldições. É faltando o conhecimento desta mensagem que as pessoas ainda adoram Satanás nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Agora escute a palavra de Deus. Et quand on parle des paroles qui sortent à la bouche de Dieu, ce ne sont pas des paroles qui étaient sorties. Ce ne sont pas des paroles qui sortiront, mais des paroles qui sortent à la bouche de Dieu. Les paroles qui sortent à la bouche de Dieu, ce n'est pas les paroles des papes de l'homme. Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Bonjour frères et sœurs. Ce sont là le cerf de l'ensemble de Alir à Kisangani. Ils s'apprêtent pour partir distribuer le flyers. E hoje conhecerás o clamor da meia-noite e ela te libertará para escapares do inferno. É por isso, estas jovens mulheres da congregação de Alir em Kisangani distribuem folhetos de evangelização para alcançar os filhos de Deus. Esta mensagem tem uma vasta fundamentação e promessas na Bíblia, e em momentos de perguntas e respostas, os pregadores esclarecem que o clamor da meia-noite foi prometido pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 25:6 para esta geração. É por erro que essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas são chamadas de igrejas. É por erro que esses pastores, reverendos, padres e bispos são chamados servos de Deus. E é por erro que essas Bíblias Luís II, Tob, King James, João Ferreira de Almeida são chamadas de Bíblia. O clamor da meia-noite é uma verdade incontestável. Não há um homem na terra capaz de contradizer o que Kaku Filipe prega. Aliás,
Tudo o que ouvires fora desta mensagem são apenas assobios de serpente. E neste país, várias evangelizações são realizadas com explicações pontuais das pregações do profeta vivo desta geração. Se alguém pensa que pode ser salvo baseando sua fé na Bíblia, é um louco. Se alguém pensa que pode ser salvo baseando sua fé numa igreja, é um louco. E se alguém pensa que pode ser salvo baseando sua fé numa religião, também é um louco. A salvação é acreditar no profeta vivo da tua geração. E para esta geração, a salvação é acreditar no Salvador prometido em Isaías 19, versículo 19 a 20, para fazer soar o clamor de Mateus 25:6. Não há outra verdade na terra, não há uma religião melhor, não há outro Deus na terra, senão Jesus Cristo, o Deus vivo, que envia profetas vivos de acordo com a sua promessa em Mateus 23, versículo 34. Esta é a mais nobre missão de um filho de Deus nesta geração, indo de casa em casa, bairro em bairro, aldeia em aldeia, como os apóstolos. Isto é Atos 5:42, isto é Atos 8:25, e é isto que pode ser comparado com Atos 8:40, indo em todo o mundo anunciando o Senhor Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, que Cacu Felipe prega para esta geração. Hoje, tu serás salvo apenas no nome do Senhor Jesus Cristo, através das palavras que o Senhor prometeu e cumpriu com Cacu Felipe. Rejeitar Cacu Felipe, o único profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo nesta geração, é rejeitar o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo que o enviou. Então, preparemos-nos para ouvir este clamor, preparemos-nos para receber Jesus Cristo, a palavra viva de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e mensageiros de Deus. Quantas vezes eu tentei reunir os teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos. Quantas vezes eu vos enviei profetas para vos reunir na mesma fé. E hoje eu vos enviei Cacu Felipe para a unidade na fé. Vocês, minhas ovelhas, eis a minha voz. Mateus 25:6. Saiam destas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas e venham ao encontro do noivo, o Senhor Jesus Cristo. No lado de Moçambique, a mensagem de Mateus 25:6 avança muito bem. Os nossos bravos irmãos, com diferentes meios e em diferentes lugares, caminham e têm sempre a vontade de expandir a mensagem trazida pelo profeta Cacu Felipe aos habitantes daquele país. Acompanhe os fatos com Sofia Murat. Moçambique é um país que amou os dias de visitação de Deus à África, seu profeta e sua mensagem. Por isso, os discípulos do profeta Cacu Felipe não cessam de fazer soar a mensagem da meia-noite em todos os cantos do país. E sendo uma mensagem de salvação, ela não escolhe destinatários. Todos têm o direito de saber que só há Deus na terra quando há profeta. Crianças, jovens e adultos, esta é a única verdade para toda a humanidade. Brancos e negros, ricos e pobres, não há Jesus Cristo na terra hoje se tu não creres que Cacu Felipe é o seu profeta e a sua manifestação nesta geração. Muitos discípulos saem às ruas, distribuindo folhetos de evangelização que anunciam o clamor da meia-noite, uma mensagem que é o poder de Deus para a libertação e salvação dos filhos de Deus nesta geração. Hoje a única forma de vós serem salvos é acreditar na mensagem de Deus que está sendo pregado hoje em toda a face da terra por meio do seu profeta Cacu Felipe. O poder de libertação de maus sonhos e pesadelos está nesta mensagem. Tu tens poluição noturna, tu és imobilizado no teu sono, tu tens sexo no sono, saiba que se tu morres assim, tu irás ao inferno.
Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. É por isso, como os profetas da Bíblia, ele enviou-te Cacô Filipe, segundo a promessa de Mateus 23:34, para conduzir-te à libertação final. Este evangelho é anunciado em toda parte de Moçambique. Esta mensagem surge como a água no deserto, é o bem mais precioso que há na terra. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Ela lava o corpo, lava a alma e lava o espírito através da santificação carnal e espiritual. Acredita nesta mensagem letra por letra e depois venha dizer que este não é o mesmo Deus dos profetas da Bíblia. O fato é que todos que acreditaram nesta mensagem e que eram presos no álcool, drogas e cigarros foram libertos. Pessoas que tinham doenças que a medicina não conseguia curar foram libertas apenas lendo ou acreditando nesta mensagem. O profeta Cacô Filipe dá o testemunho de um irmão do Brasil, dizendo em Cacô 146:236. Tinha acabado de ler um e-mail de um irmão que dizia: "Sou um crente aqui do Brasil. Estou muito grato ao Anjo Cordeiro por ter enviado um profeta vivo para nos salvar. Graças a esta gloriosa mensagem, fui liberto das drogas, do cigarro, do álcool e da pornografia. Agradeço todos os dias o nosso Senhor Jesus Cristo por ter me dado a graça de reconhecer esta mensagem. É a esta experiência que convidamos todo mundo para que Satanás fique preso durante todo o ministério do profeta Cacô Filipe. Você que estás em qualquer parte de Moçambique, o clamor da meia-noite soou. Venda o que você achou ser pérolas e compre esta pérola." Ser cristão é perceber o valor das almas que estão perecendo. Por isso, para o mês de junho de 2023, no Lago dos Camarões, os nossos valentes irmãos dedicaram seu tempo em pregações públicas e distribuição de folhetos da mensagem de Mateus 25:6. Acompanhe os fatos com Antonica Ferramenta. Ser cristão é perceber o valor das almas que estão perecendo dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Neste sentido, os nossos valentes irmãos do Lado dos Camarões, a fim de bloquearem o diabo Satanás, têm se dedicado fortemente na expansão desta gloriosa mensagem de Mateus 25:6. Acompanhe os fatos com Antonica Ferramenta. Somente os atos que estão na ordem da salvação subsistirão até a eternidade, porque o vestido da noiva, segundo Apocalipse 19:7-8, é para isso que nós temos sido chamados. Nos Camarões, incansáveis discípulos do profeta Cacô Filipe expandem essa boa nova em todo lugar, para que o camaronês encontre o caminho da sua salvação. No mês de junho, os irmãos de Bombongo e Ademi Bertola, de Zangué e Douala realizaram campanha de evangelização e distribuição de folhetos em diversos lugares, seja nas praças, nas ruas, nas paragens de táxis. Os valentes discípulos do profeta Cacô Filipe estiveram no terreno, anunciando publicamente que é chegado o reino dos céus e que Cacô Filipe é o profeta do Eterno. Fruto dessas evangelizações, os filhos de Deus reconheceram um profeta vivo do seu tempo e aceitaram o batismo da restituição. Glória seja dado ao Deus Todo-Poderoso. Amém. No lado latino-americano, no México, os nossos valentes irmãos continuam com o trabalho da expansão da mensagem da hora. Os nossos irmãos foram em diferentes pontos do México anunciar as boas novas pregadas hoje através do profeta Cacô Filipe. Acompanhe a história com Natália Souza. A mensagem do clamor da meia-noite não cessa de soar nos ouvidos da população mexicana. Assim, os preciosos irmãos e irmãs, no dia 20 de maio,
fizeram distribuição massiva de folhetos, casa em casa, à procura de escolhidos de Deus. No dia 22, os discípulos do profeta Caco Filipe realizaram a mega evangelização pública em Catunio e Yucatán, para fazer saber ao povo daquela localidade que Caco Filipe é o profeta enviado pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação dessa geração. Já no dia 24, os irmãos e irmãs realizaram a grande campanha de evangelização em Cancún, México, onde contou com a participação de vários irmãos e irmãs, sentido de chamar a atenção daquelas populações de que a salvação chegou até eles e que cabe a eles decidirem se aceitam o Senhor Jesus Cristo e o seu profeta Caco Filipe ou seguem o diabo e as suas igrejas. Sendo assim, os filhos de Deus têm os olhares virados para a visão de 24 de abril de 1993. A produção de folhetos e as intensas evangelizações não cessam durante o mês de junho. Se você é um escolhido de Deus, a tua maior preocupação na terra será a expansão do clamor de Mateus 25:6. O pastor Pedro Santis, em companhia dos irmãos, foram de igreja em igreja para anunciar as boas novas de Mateus 25:6, a fim de levar ao conhecimento de todos a existência de um profeta vivo sobre a terra, que se chama Caco Filipe. Assim, em diferentes lugares de cidades, os filhos de Deus não têm escondido o ouro que eles encontraram escondido das pessoas, que é essa mensagem de restituição para o cumprimento da grande missão de Deus. Abençoados são aqueles que escolheram o caminho estreito dos profetas. Amém. Buenas tardes, este día lunes 19 de junio me encuentro aquí frente a la Escuela Normal de Profesores, aquí en la ciudad de Saltillo, listo para dar testimonio de este gran mensaje que una vez fue traído del cielo y nos ha sido como un regalo. Este mensaje que nos ha purificado, emblanquecido y refinado. Las personas tienen el derecho de saber que hay un mensaje vivo y un profeta vivo, y su nombre es Caco Filipe. Excelente día. No lado do Equador, a mensagem do profeta Caco Filipe continua a ser pregada fortemente pelo trabalho do nosso valente irmão Gilberto Vargas. Acompanhe a história com Isaac Pedro. O clamor da meia-noite, esta mensagem poderosa, tem alcançado toda a América Latina. E neste mês de junho, nossos valentes irmãos do Equador, Henrique Soares, Gilberto Vargas, bem como outros, tornaram a cidade de Esmeraldas um palco de intensas distribuições de flyers da mensagem do profeta Caco Filipe em diferentes localidades como estações de transportes públicos, mercados e diferentes avenidas desta cidade. Eles não mediram os seus esforços para fazerem chegar a todos os moradores de Esmeraldas o único evangelho de libertação e salvação eterna para o nosso dia. É assim que, com 11 megafones,
Os irmãos pregam ao ar livre e em autocarros, mostrando que fora de Cacu Filipe ninguém será salvo nesta geração, pois o Senhor Jesus Cristo, o ancião de dias, assim decretou desde antes da fundação do mundo. Como Deus é justo, hoje a humanidade está sendo confrontada com a única prova de salvação para o seu tempo, um profeta vivo da mesma qualidade que os profetas da Bíblia, a fim de provarem pelas suas ações se são realmente filhos de Deus. E o profeta Cacu Filipe diz em sua pregação: Deus visita a América Latina. Todos vocês, homens e mulheres, pequenos e grandes da América Latina, escutem-me até ao fim e tirem as suas próprias conclusões da minha mensagem, porque essa é a maior decisão da sua vida na Terra, e mesmo quando vocês não estiverem mais na Terra. Lo envío para la salvación suya, mi querido amigo, mi querida amiga. Dios, el Señor Jesucristo, se ha manifestado y se ha revelado en la humanidad a través del profeta Cacu Filipe. El profeta Cacu Filipe recibió un llamamiento, recibió una comisión y recibió un mensaje para toda la tierra, para toda la humanidad, el 24 de abril de 1993. Essa decisão irá segui-los à sepultura até ao último julgamento diante de Deus e até na eternidade. Fim de citação de Cacu 137, versículo 2. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos do profeta Cacu Filipe do lado do Brasil não têm se cansado de testemunhar aquilo que Deus está a fazer na nossa geração através do profeta Cacu Filipe. Para este mês de junho, vários locais foram alvos de evangelização e distribuição de folhetos da mensagem de Mateus 25:6. Acompanhe a história com Antonica Ferramenta. Boa tarde para os irmãos. Eu e o irmão Humberto estamos aqui em Brasília. Estamos nesse momento aqui no final da W3 Norte. Viemos para anunciar o profeta Cacu Filipe aqui nessa região, porque nós cremos que mesmo aqui também tem filhos de Deus, pessoas aprisionadas pelos faraós, líderes de igreja, e precisam desse alimento, que é o alimento da hora, a mensagem fresca, o maná do dia. E nós viemos então fazer esse trabalho aqui. A mensagem do profeta Cacu Filipe avança em todos os lugares do Brasil. Vários irmãos e irmãs têm se empenhado para levar esta boa nova a todos os habitantes da terra e mostrar que há um profeta vivo no meio de nós. No mês de junho, houve evangelizações em vários locais do Brasil. Folhetos foram distribuídos nos correios de casas, em praças públicas e em ruas de cidades. E esta situação que o mundo está, perdido em igrejas e perdido em homossexualidade, ou seja, em sodomia. Mas que a graça de Deus tenha alcançado a todos os seus filhos, certamente na terra está alcançando. E aqui estamos incumbidos disso. Por isso eu recomendo a todos irmãos e irmãs que estão nesse trabalho que mantenham-se estimulados para fazer com amor pelas almas que estão a perecer. Que a graça de Deus seja conosco. No campo de missão, vários apóstolos, juntamente com outros irmãos, realizaram viagens e pregações nas ruas das praças públicas e em várias regiões do Brasil, espalhando a verdade a todas as pessoas. Muitos irmãos, como os irmãos da Congregação de São Paulo, e irmãos como Enaldo Leite, Kleber Santo, Elias Silva, José Humberto e Sebastião Silva, trabalharam arduamente dando a conhecer esta mensagem profética. Nos dias 17, 19 e 23 de junho, houve evangelizações públicas na Praça 8 Toboão, em Guarulhos, São Paulo, na cidade de Euclides da Cunha e na cidade de Lauro de Freitas. Você não pode ser salvo dentro de uma igreja católica.
dentro de uma igreja evangélica. Você não pode ser salvo dentro de uma igreja batista. Mesmo que você não saiba disso, é que todas essas igrejas que você vê na face da terra, a igreja católica, a igreja protestante, as igrejas evangélicas, são tudo rede de pesca de Satanás que levam as almas do Filho de Deus para o inferno. Deus é bom, é na sua bondade que Deus criou o inferno. No continente europeu, a mensagem do profeta Kaku Filipe continua a ser pregada pelos nossos valentes irmãos, colocando folhetos em diferentes caixas de correios dos edifícios, apartamentos, condomínios, fazendo com que os habitantes daquele continente tomem o conhecimento de que Deus está a visitar a terra através do profeta Kaku Filipe. Acompanhe a história com Isaías Bianda. O clamor da meia-noite não para de soar nos ouvidos dos habitantes da Europa. Homens como mulheres, brancos e negros, empenham-se a trabalhar com a força e dedicação para a expansão dessa boa nova, a fim que aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, possam crer para a sua salvação, pois é para eles que esta mensagem veio à terra. Nos correios de residências, nas ruas, como nas praças públicas e em todos os lugares, eles fazem todos os esforços, distribuindo os panfletos, a fim que o continente velho possa ouvir a voz de Deus soando na terra através do seu profeta. Desta maneira, o valente pregador Harry William, em conjunto com os outros valentes soldados lá na França, de uma maneira incansável e com toda a determinação, tem feito um trabalho muito árduo, pregando publicamente o Evangelho da meia-noite, a fim que todos os franceses e europeus em geral possam ouvir o eco da voz de Mateus 25:6 para a sua purificação e libertação final. Este trabalho tem sido feito em Portugal, na Bélgica, com a nossa preciosa e valente irmã Mireille Bamba, e ainda em Luxemburgo, com o precioso e valente soldado da linha de frente, o Martinho Ferreira, que não para de advertir os luxemburgueses que o clamor da meia-noite ressoa. Trabalhemos enquanto é dia. Estou aqui nesta manhã no caminho para ir partilhar a mensagem do único e verdadeiro profeta que Deus enviou para a salvação desta geração, que é o profeta Kaku Filipe. Chegamos no final da apresentação do jornal para esta edição e retomamos aos temas que aqui foram abordados. Grandes torneios de evangelização e pregações públicas em diferentes pontos de Angola e batismos da restituição administrados pelo pregador Francisco Bokolo na província do Uíge. Na República Democrática do Congo, registramos vários torneios de evangelização e distribuição de folhetos da mensagem do profeta Kaku Filipe. Em Moçambique,
Os nossos valentes irmãos continuam no campo da missão, pregando o Evangelho de Mateus 25:6 e distribuindo folhetos de evangelização aos habitantes daquele país. Grandes campanhas de distribuição de folhetos da mensagem do profeta Cacu Filipe no México. Obrigado a todos os telespectadores por terem acompanhado o jornal desta edição. Que o Deus dos Espíritos dos Profetas, o Deus do profeta Cacu Filipe vos abençoe e até a próxima.